muita gente pergunta pra mim por que o agente não entende arquivo, né? A primeira resposta também, que é algo que eu descobri recentemente, não é só pela ela é principalmente pela LLM. Claro que hoje a plataforma também precisa estar adaptada, e hoje o GPT não está. Acredito que para 2026, eu não lembro se eu anotei, se eles falaram isso, porque hoje só dá para ler o documento via API, né? Mas o agente entender um documento quando o cliente manda é algo que não acontece hoje. E também isso está muito vinculado às language models, né? Sim. Então eu acho que eu não lembro, deixa eu ver se eu tenho uma colinha aqui, mas tem uma em específico que ela é voltada para entender a MLLM, que é a multimodal. Ela é voltada para imagem, texto, arquivos em si e áudio. E aí ela é uma MLLM. E aí no GPT a gente usa mais as LLMs, que são voltadas para texto, áudios, algo mais simples. Então é por isso que hoje também acaba não tendo essa possibilidade de ler um documento, né? Sim. E aí o Miranda falou até disso lá no evento, né? Também tem a questão do quanto isso se torna alto custo, né? Sim, exatamente. E quanto maior o entendimento do modelo de linguagem, mais caro ela se torna. Tu precisa ter toda ali o banco de dados para guardar todas as informações. Sim. Por isso que a SLM se tornou tendência em 2025, porque tu não precisa de muito para ter ela. É o custo baixo, Sim. não é banco de dados a palavra, mas servidor, digamos assim, né? Onde depositar. O poder computacional deve usar menos, memória, tudo, né? Isso. Só que ela também não é tão inteligente. Sim. Mas para o que a gente quer pro dia a dia, para coisas curtas, compensa muito mais do que outras, se a gente né? talvez fosse falar de uma maneira, sei lá, no popular, a gente poderia até dizer assim, é porque a gente quando olha a LLM, né, ele é tão inteligente que sabe de muita coisa, né? Sim. Sei lá, desde como plantar até um negócio de direito. Talvez um SLM, sei lá, SLM vai ter ali a SLM de vendas, que sabe tudo de vendas, mas ela não se apropria de outras coisas. Deve ir por esse caminho, né? Sim, porque daí como ela é mais curta, né? A inteligência dela é menor, a gente pode treinar ela só para um CRM, por exemplo. Entendeu? Verdade, porque hoje a maioria das LLMs elas têm um mecanismo de busca. Então, hoje a gente vai num Gemini, vai num ChatGPT, que é o que mais usa. Tu faz uma pergunta, aparece lá, buscando na internet. Porque se ele não tem a memória... Principalmente o Gemini. Principalmente, Não, e eu uso bastante o GPT. Confesso que eu não uso tanto o Gemini. Sim. No GPT, dependendo da pergunta, já aparece as logos dos lugares onde ele tá buscando. Fontes. E os iconezinhos. Então ele fala buscando na internet os iconezinhos, aí ele pensa e vem, né? Ontem eu percebi que ele deu uma boa bugada, porque ele começou a mostrar a minha pergunta, os códigos da minha pergunta, enquanto eu tava fazendo perguntas pra ele. E agora, estudando isso, entendendo mais, eu achei fascinante ele cometer esse erro de mostrar a minha pergunta e mostrar que tava pensando, buscando, enfim, foi uma coisa muito legal. Mas, realmente, assim, ter várias possibilidades de modelo de linguagem para cada setor, né? Para cada área. O nosso, ali, pensando no nosso agente, a LLM já é muito boa, porque é de grande escala, é texto, mas é mais se você pensar, sobra, né? Sobra. Entendeu? Sobra. Você, tipo, a LLM, eu trago a LLM, fecho ela ali no meu ciclo só do que eu quero. Sim. E sobra um monte de capacidade de conhecimento lá. Demais, assim. E a gente tem, ainda por cima, além de a gente podar ela, porque a gente quer, né, que é focado no que a gente precisa interagir, enfim, a gente bloqueia para que fique só para o treinamento. Então, lá dentro das configurações do agente, ainda tem a opção de restringir tema, que então, além do treinamento, ele vai focar só no treinamento. É uma coisa que eu indico, porque realmente quando a gente treina um agente, é para aquilo que a gente quer. Com certeza. Podar, cortar ali as asinhas dele para não falar de outras coisas que não pode. Mas se a gente tira, 50% no mínimo da capacidade dele, a gente tá cortando. Com certeza. Mas é voltado porque a gente quer e tá tudo bem, né? Tá tudo certo. Aliás, deixa eu até deixar uma indicação. A Amanda gravou uns tutoriais bem legais do GPT Maker, GPT Maker Connector, né? Como é que a gente conecta ali com o GPT Maker, alguns caminhos, né? Se você ainda não baixou, inclusive vou pedir para a Bia deixar aqui no descritivo desse episódio,
o link lá no Marketplace onde tem o GPT Maker Connector, que é o nosso aplicativo que integra o GPT Maker. Então, se você quiser testar, você pode testar lá por 14 dias. O próprio GPT Maker também tem lá uns créditos para você testar. E você tendo dúvida, a gente tem um tutorial feito pela Amanda lá com o passo a passo para você dar os primeiros passos de fato ali nessa integração. E aí ela explica boa parte do que ela está dizendo aqui. E aí dá para dar esse primeiro passo. Aí você vai entender talvez um pouco do que a gente está trazendo. A gente já tem visto clientes, muitas empresas tirando um bom proveito, né, desse casamento entre o GPT Maker Connector e o GPT Maker. Isso a gente tem visto assim realmente legal. Até você podia falar um pouco disso. Óbvio, a gente não pode citar nomes porque a gente não pediu autorização antes, mas eu sei que nos últimos dias você fez contato com algumas empresas, né? Como é que foi como é que foi a surpresa positiva e talvez negativa também de falar com essas empresas que estão usando? Vamos lá. Primeiro que a gente tem os clientes que compram direto com a gente, né, pelo time comercial, e a gente tem o aplicativo disponível no market do Bitrix 24, que é onde baixa, tem os 14 dias de teste e tudo mais. E aí a gente focou, principalmente nesses últimos dias, nestes clientes que fizeram ali a compra direto pelo aplicativo. Até pra gente ter uma visão de realmente, de fato, quem estava usando e quais eram as dificuldades. E hoje eu vejo que as dificuldades estão muito ligadas naquilo que a gente já falou no início, que é o treinamento e a intenção. Treinamento, intenção. E treinamento, intenção. E comportamento, né? E comportamento, o perfil comportamental é que, assim, o perfil comportamental, ele é voltado para a personalidade, mas quando eu vou para agendas com os clientes, eu falo que uma coisa e outra, ele vai reagir muito melhor tendo no perfil comportamental do que no treinamento. Sim. Por exemplo, regras de conduta. Vale muito mais estar no perfil comportamental. E isso foi uma coisa que eu bati muito na tecla com esses clientes, que era também uma das dificuldades. Que é quando a gente contrata uma pessoa dentro da empresa também, é o comportamento, é regra comportamental. Regra de conduta, ou algo que você quer que seja sempre a mesma coisa, mas que seja algo rápido de escrever. Porque tudo ali tem limitação de caracteres, né? Então não pode ir muito além ali no perfil comportamental ser algo absurdamente grande. Tem que ser realmente focado e objetivo. E aí, um exemplo que muita gente pede é boas-vindas. Eu sempre quero que ele comece perguntando tal coisa. Se não vai para uma instrução, não põe no treinamento. Põe no perfil comportamental, porque ele foca para isso. E tendo essa visão desses clientes, que a gente até trocou uma ideia recentemente, é muito voltado para isso. Perfil comportamental, treinamento e intenção. E a diferença, porque assim, o aplicativo ele é muito autoexplicativo. Tu vê lá a guia, né? Tem o menu de treinamento, tem pagamento, bot, enfim. Vincular, e quem olha o tutorial, quem olha o manual, acaba se tornando muito mais fácil. Verdade. Mas, realmente, uma coisa que faz diferença é eu ir falar com os clientes e explicar a diferença da intenção pro treinamento. Isso já desempaca quem tava ali empacado, já o feedback acaba se tornando muito mais rápido e positivo. Mas todas essas empresas, né? Elas estavam usando, né? Assim, todos estavam usando já. Inclusive, a gente tem muito log das intenções, que o pessoal fica usando as intenções de fato. Aí, o log da intenção é porque tá funcionando, né? Tem lá o log sem erro, tá funcionando. Então, a gente sabe que eles estão usando. E a gente consegue ter uma ideia de quantas interações tem por dia para cada cliente. E aí é onde a gente conseguiu ver que, não é só tal cliente que tá usando, são vários clientes e tá rodando. Mas quando a gente vai pra agenda, a gente vê que por mais que estejam usando, ainda assim... Dá pra melhorar. Dá pra melhorar. Sempre dá pra melhorar, né? Sim. E aí o pessoal sempre... E uma coisa aqui, né, vale apontar que muitos desses clientes pensaram, eu tava na dúvida de qual agente começar, porque a pessoa quer vários agentes. Aí eu ia montar um agente que saiba de tudo. Aí eu já freio, não faz isso, não faz isso. O super agente, né? O super agente não faz isso, já começa com um pequenininho só pra recepcionar e os outros individuais. Aí abre a mente das pessoas, então sempre dá pra melhorar, né? E a gente tem tido um feedback muito positivo de quem tá usando, mesmo sem ter falado conosco antes, né? Que contratou direto, fez direto. Mas tá próximo também dos clientes, ajudando, é muito melhor, porque eu aprendo muito com os clientes, então tem muita coisa que hoje eu sei que não funciona e que eu até achava que funcionava, ia, testava, não dava certo, ficava frustrada, aí acabava descobrindo com eles outras maneiras de fazer. Então a troca de figurinhas ali tem sido muito legal. Legal, inclusive, se você baixou, testou,
não avançou, de repente precisa de ajuda lá no próprio aplicativo, você tem um caminho de WhatsApp que cai no nosso suporte, você pode ser atendido pelo nosso time. Se você por ali não conseguir avançar, a gente consegue de fato marcar uma agenda, né, com a Amanda para te apoiar, para tirar um pouco das dúvidas que a gente está trazendo aqui. Então, se você testou e de repente teve esse problema, entre em contato lá, direto lá pelo aplicativo mesmo. Ampliando o que a Amanda tá falando aqui, que eu acho que vale a pena dar um pouquinho de ênfase, esse lance do super agente, né, que a gente chama. E é uma dúvida que realmente muita gente tem, eu tive também, já falei em outros conteúdos, que o ideal é não ter um super agente. O que eu tô querendo dizer? Eu quero treinar o meu agente para saber tudo da empresa. Isso geralmente não funciona porque é aí onde ele vai se perder. Se você puder ter um agente que recepcionar: olá, tudo bem? Eu queria saber, exemplo aqui da CRM Fin, queria saber sobre Bittrex. Ele sabe o contexto geral, mas aí em alguns momentos ele pode querer saber do nosso extrator, que é um produto que a gente tem aqui. Geralmente, em vez da gente treinar de novo esse agente sobre o extrator, a gente tem um outro agente chamado Stratino, que sabe tudo do extrator. Então eles se falam. Existe uma camada ali no GPT Maker que você pode fazer com que um agente fale com outro. Então você pode ter inúmeros agentes. O mundo vai para esse lugar no contexto de IA, né? De você ter um agente que recepciona e tem vários outros agentes que são especialistas em cada camada. E isso funciona muito melhor e a possibilidade de alucinar é muito menor. Por quê? Porque ele não vai fugir ali do contexto. Isso é um ponto que vale a pena. A Amanda já falou em outros conteúdos, eu também já falei. O pessoal do GPT Maker amplia isso em vários conteúdos, então estuda esse assunto, né? Se você tiver nessa dúvida, não vá para o caminho de ter um super agente. Acho que essa é a grande mensagem aqui que a gente vai trazer, porque a gente já viu vários clientes errarem nisso. Sim, de fato. Principalmente porque o fato do agente ser muito literal, se você diz em um treinamento, no mesmo agente, vários treinamentos, em um treinamento, algo que possa contradizer, mesmo que seja outro assunto, vou dar um exemplo. Porque eu apanhei muito para conseguir corrigir esse treinamento que eu estava fazendo. O nosso aplicativo, hoje, o GPT Maker Connector, né? Um dos nossos aplicativos, no caso esse, ele não cria leads. O agente, ele não cria cards, entidades novas, né? Seja negócio e tal. O agente, mas via webhook, via API, ele consegue criar. E aí eu perguntava, eu treinei, falei pro agente que o aplicativo, o agente não fazia isso, mas tinha, em outro treinamento eu falei que tinha possibilidade via webhook. Aí eu perguntava pra ele, nos testes, né? Eu consigo criar uma nova entidade, um negócio? Você consegue. Aí eu ficava frustrada, não consegue. E ele não explicava que era via webhook. Meu Deus, eu passei horas só corrigindo esse treinamento. E aí eu usei a própria inteligência artificial pra me ajudar a saber onde eu tava errando. Aí eu peguei meus 2 treinamentos, passei minha pergunta, passei minha resposta e ele mesmo apontou pra mim, tu tá errando aqui, aqui, aqui. Aí não foi de primeira, né? Nem de terceira, mas fui fazendo até que de fato hoje ele tem a resposta ideal. Isso para um único treinamento de um único aplicativo. Agora imagina, se eu tiver no mesmo treinamento o Sheetnaldo, que é do Import Sheets, o extrator de dados, o GPT, todos os aplicativos que a gente tem, mais comercial, mais CRM... Não tem. Mais financeiro, dúvida financeira. Vou dar um exemplo. Nossa. Se o cliente vem aqui, se você tem um super agente, você treinou ele, o cliente fala assim: eu queria saber do banco. Só que o banco também é um termo para o extrator. Também. Por conta do banco de dados. Ele não vai saber qual é o banco para pagar ou é o banco que eu vou gravar. Sim. Esse é uma ideia de contexto que pode se perder. Então, por isso que a gente separa. Exatamente. O assunto agente de IA, o assunto IA ainda requer estudo, requer investimento de tempo. Não é um negócio que você assim, acionei, tô pagando, liguei, vai funcionar. Requer tempo, requer preparação, requer investimento da tua empresa, né? Requer às vezes até colocar uma pessoa para treinar o agente, fazer a curadoria de dados. Isso não sou eu que estou falando, isso nós estamos falando porque a gente tem acompanhado o pessoal do GPT Maker. Eu entrevistei aqui, né, no 24Cast o César, que é o fundador, né, do grupo IRA, que é a empresa por trás do GPT Maker. Conversamos mais de uma vez com o Miranda, que é o cara que criou o produto com o time dele. Então a gente tem ficado muito conectado com essa galera. Eles sim estão muito imersos nesse mundo há pelo menos 3 anos. Sim, imagina, né? Então, assim, eles têm também trazido muito do que a gente replica aqui, né? Então, a gente não traz coisas da nossa cabeça.